conhece a figura deste senhor, de sua graça, Ralph Smedley. É o fundador do Toastmasters. E de facto isto é um trabalho que eu estou a apresentar que foi baseado numa apresentação que foi feita por um Toastmaster dos Estados Unidos, Paul Clark, embora eu tenha feito as devidas adaptações. E o trabalho chama-se Um Legado Vivo com 90 anos. Estamos a contar chegar aos 100 brevemente. Toastmasters é comum a todos, é uma organização sem fins lucrativos. Isto já devia ser do conhecimento de toda a gente aqui presente, incluindo a Matilde, não é? E importante a registar, é uma organização, para além de não ter fins lucrativos, mas que se destaca como sendo líder mundial na arte de comunicar e na arte de liderança. E quando falamos em arte de comunicar, estamos a dizer, pensar e falar, articular toda uma série de ideias. E é isso, efetivamente, que faz de nós líderes nesta temática. Quem é que diria que aquela figura que está ali enfiada no canto inferior direito seria a pessoa responsável por estarmos aqui hoje a ter esta sessão? A verdade é que as aparências iludem. E, portanto, se tivéssemos feito algum juízo de valor sobre a figura do Dr. Ralph Smedley, provavelmente hoje não estaríamos aqui. E para quem tem medo de se colocar à frente de uma audiência, de pegar no microfone e falar para uma plateia, este é o lugar certo. Mais dados. Toastmasters, há no mundo inteiro mais de 14 mil clubes, presentes em mais ou cerca de 126 países, com mais de 313 mil membros, entre os quais estamos nós. Portanto, parabéns a cada um de vocês. Portanto, efetivamente, isto é um fenómeno que continua em crescimento há 90 anos e é precisamente isso que nós celebramos. Então, falando um bocadinho da história do Dr. Ralph Smedley. Portanto, ele nasceu em 1871. Quem é que daqui é boa matemática? Contas. 79, 78. Que idade é que ele teria hoje? Pois é isso mesmo. Exato. É só fazer as contas. É só fazer as contas, claro, é isso mesmo. Portanto, nasceu em 1878. Em 1903 começa a trabalhar numa associação equivalente à Associação de Mocidade Cristã do nosso país, e é nessa data, com a função de diretor pedagógico, que ele se lembra de trabalhar o conceito de falar em público e associa nessa associação aquilo que ele designou por primeiro Toastmaster Club. Enquanto ele lá esteve, a coisa foi funcionando, o espírito era algo semelhante àquilo que nós temos aqui hoje, embora com algumas variações, efetivamente. E Toastmaster porquê? Nessa altura, estávamos no início do século XX, Toastmaster, para quem, enfim, conhece a origem da palavra em inglês, significa o homem de brinde, o toast, fazer uma celebração, efetivamente. E, de facto, dentro da sociedade americana, vocês recordam-se certamente dessa época, era, enfim, de alguma forma vulgar, fazerem aquelas festas, os bailes de gala, e havia sempre, de facto, um anfitrião. E Toastmaster era essa figura que ele foi puxar para o conceito, então, dessa associação onde ele estava a trabalhar como diretor pedagógico. Portanto, e é a partir daí que surge, então, a palavra e a origem do conceito Toastmaster. E no fim de contas também é isso que nós fazemos aqui nas nossas sessões. Vocês todos têm um copo, dizem que não dá muita sorte brindar com água, não é? Mas por enquanto ainda só temos garrafas de água. Pode ser que daqui a 90 anos, se calhar, possamos brindar com outra bebida. Portanto, e então, como dizia há pouco, enquanto ele esteve nessa associação de apenas, esteve lá durante cerca de um ano, a coisa funcionou, mas assim que ele abandonou aquela função e foi para outra instituição, o que é que aconteceu? O processo acabou por cair. As pessoas não souberam dar continuidade, provavelmente porque aquilo era uma ideia muito só dele e, de facto, as outras pessoas não sabiam manter o rumo. E o que é que aconteceu? Durante 20 anos há aqui um conceito engraçado que é andar com o Toastmaster dentro de uma mala de viagem. É uma das expressões que existe. Porquê? Porque foi ao longo deste período que ele andou a saltitar de escola em escola e representando sempre o conceito e aplicando sempre esta metodologia, mas cada vez que ele saía, a coisa não vingava. Portanto, e acabava por não ter
sucesso. Eis-se não quando, então, em outubro de 1924, surge o primeiro clube oficial, o chamado Smedley Chapter One Club. E foi de facto aqui, é um clube que ainda continua ativo e onde continuam ainda a existir sessões, e para além disso, para homenagear o fundador, é sempre colocado na zona de palco do orador uma cadeira vazia, com a fotografia e o alvará do clube como uma homenagem ao seu fundador. Portanto, é uma das formas que eles entenderam para fazer a homenagem à pessoa que, no fim de contas, lhes abriu a porta para aquilo que nós temos. Esta é uma fotografia que terá sido tirada à época e, como vocês podem ver, maioritariamente eram só homens. Eu não creio que haja ali nenhuma mulher disfarçada. Portanto, começou muito tradicionalmente para o mundo masculino. E continua no segundo clube que ele fundou passados 2 anos, também com uma cerimónia, enfim, vocês veem que há aqui um caráter formal, continuam maioritariamente só homens. E estamos a falar ainda apenas nos Estados Unidos e numa zona muito específica. Em outubro de 1930 é constituída a Associação Toastmasters. E desde 1924 até 1930 vão fundando e vão surgindo outros clubes dentro do estado da Califórnia apenas. E só em 1930 então é que se constitui a associação, e esta associação deu-lhes um estatuto, enfim, mais organizado, por onde eles tinham de facto uma cartilha ou um plano de ações que começaram a guiar-se todos pela mesma bitola. E é isso de facto que faz sentido. Estamos a falar de uniformização, de standardização. E partilhavam então um programa comum e surgiu o primeiro manual, ou os primeiros manuais, com o nome Manual de Instruções, que é aquilo que normalmente nós procuramos, não é? E 10 lições como discursar em público. Quem é que já fez 10 lições? Portanto é fácil, não é? Agora venham mais 10. Em 1933 temos então o primeiro clube oficial fora da Califórnia. E no mês seguinte é publicada a primeira revista Toastmasters, muito diferente da desta, seguramente. Portanto, estamos a falar, em 1930 já havia revista Toastmaster. Vejam bem, agora fazendo o paralelo, em Portugal, na Europa, isto é algo relativamente recente. Portanto, de alguma forma, Ralph Smedley foi uma pessoa inovadora. Em 1935, primeiro clube fora dos Estados Unidos e nasce no Canadá. Portanto, estamos a falar de 11 anos depois de ter sido fundado o primeiro clube. E em 1938, o que é que acontece? Contam-se os primeiros 100 clubes. Num período de tempo relativamente curto. Estamos a falar de 100 clubes. Tudo isto ainda no continente americano. Se quisermos falar do continente europeu, o que é que acontece? Só na década de 50 é que o conceito conseguiu viajar para o lado de cá do Atlântico. E porquê? Muito pela pressão dos militares americanos, que estavam sediados nas bases aéreas europeias e que achavam que era oportuno e que fazia sentido ter a mesma forma de ter as sessões que existiam nos Estados Unidos, na Europa e sobretudo nas bases onde eles estavam, porque era algo que eles sentiam, era uma carência que sentiam. O primeiro clube então europeu foi na Alemanha, Ramstein Toastmasters, em 1957, portanto estamos a falar no pós-Segunda Guerra Mundial, uma coisa também passado pouco tempo, e ainda hoje também continuam a reunir-se neste clube. É curioso que se reúnem à hora do almoço, enfim, se calhar a hora do almoço deles é uma hora assim mais alongada, é seguramente diferente da minha. Vejam bem o que é que eles fazem neste clube. Vocês conseguem ver, numa primeira imagem, o que é que os meus amigos pensam que eu faço neste clube? Pois é, não se consegue ver muito bem. Parece um cinema. Estão ali todos relaxados. Todos relaxados. O que é que, enfim, o patrão, a entidade... Um palhaço, tá? Empregadora pensa que faz. Portanto, palhaçada, como é óbvio. Não é? A entidade empregadora tem sempre esse pensamento. O que é que a sociedade pensa que eles fazem? Enfim, o que é que nós realmente fazemos? Como é óbvio. Temos sempre esta sobrevalorização do nosso ego. E no fim de contas, o que é que eu realmente faço? É uma sessão Toastmaster igual a qualquer outra, em qualquer parte do mundo.
E agora, se falarmos nos outros países da Europa e se falarmos como é que o Toastmasters chegou até aqui esta sala do Isla. Estamos a falar que isto viajou dos Estados Unidos para a Europa pela mão dos militares das bases aéreas, mas como é que vocês imaginam que os europeus, conservadores por natureza, não é? Reagiram a este novo protocolo, a esta nova forma de vir falar em público? Com apertos de mão, com salva de palmas, enfim, com algumas regras um bocadinho fora do contexto daquilo que era habitual para nós. Europeu que é europeu, que se preze, não faz sentido. Isto não se adapta. E então, efetivamente, aquilo que aconteceu é que os membros americanos fariam então os seus discursos durante as sessões e o belo membro europeu ficava sentadinho a ver e a observar. De alguma forma também ia aprendendo, mas guardava ali a sua distância. Portanto, o que é espetáculo mediático fica para os americanos, o europeu fica um bocadinho mais recatado. E de alguma forma é esta diferença, esta decalagem de tempo, que muitas das vezes se nota entre a cultura americana e a cultura europeia. Obviamente que estas diferenças terão vantagens e desvantagens, são adequadas a realidades diferentes e a contextos diferentes, mas aqui esta questão do conceito Toastmasters e de falar em público tem muito a ver com isso. Portanto, o americano sempre mais proativo, o europeu sempre um bocadinho mais na retaguarda. E só a partir de 1975, reparem bem, é que na Europa, porque até lá, desde 1957, o primeiro clube na Alemanha, até 75, o que acontecia é que os clubes europeus não comunicavam entre si, não havia intercâmbio, não havia diálogo, eram como se fossem unidades individuais. E só a partir de 1975 é que começou a haver alguma interação e aquilo que se definiu foi criar um momento, uma vez por ano, para fazerem uma celebração, neste caso seria a época dos concursos, e sim, para fazer jus ao nome Toastmaster, um jantar de gala devidamente preparado. Quem é que daqui conhece esta figura? Júlio? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. E o Charlie Chaplin dizia isto, a persistência é o caminho do êxito. Seguramente terá sido isto que o Ralph Smedley entendeu para que pudesse continuar ao longo destes 90 anos. Portanto, no fim de contas, aquilo que nós procuramos é dar continuidade a tudo o que está aqui subjacente a este conceito. Espero que se divirtam. Obrigada.